Inspira Negócios de hoje foi conhecer um pouco da história da professora Eda Machado, fundadora do Instituto de Educação Superior de Brasília. Criado em 1998, o IESB começou com poucos cursos de graduação, mas não demorou para que mais cursos presenciais e à distância fossem implantados. Hoje, a instituição atende a milhares de estudantes e mantém como base de funcionamento um modelo educacional que integra teoria e prática. Edson, hoje não tem como falar do IESB sem usar números, né? São quase 26 anos, mais de 60 mil alunos, mais de 100 cursos. Só que toda essa história, todo esse sucesso teve um início. E como foi esse início? Rodrigo, foi um início bem singelo. A minha mãe, né, a Eda Coutinho, ela passou a vida inteira no campo da educação superior. Ela foi professora na UNB, foi professora na Unicamp. Quando ela estava para se aposentar, ela foi convidada a criar uma faculdade aqui em Brasília e trabalhou, fez o projeto. Quando o projeto foi credenciado, ela foi começar o IESB, o sócio dela se retirou, que era quem tinha experiência de tocar uma instituição e quem tinha os fundos, né, para financiar a iniciativa. Ela se viu na situação de fazer aquilo acontecer ou desistir. E ela acreditou que ela dava conta e fez acontecer. Então o IESB começou em 1998, né? A gente alugava um prédio onde antigamente era o Galoá, na 903 Sul, eu estimo que hoje seja o Colégio Sérios ali. E ela começou com a ajuda da minha irmã, com a ajuda da minha tia, com a ajuda ali das primeiras pessoas trabalhando, pessoas que ela conhecia da carreira dela, pessoas novas que foram apresentadas a ela por colegas, por assim dizer, do campo, né? Logo no início ela teve muito ajuda de pessoas que trabalhavam no Colégio Objetivo, que já eram amigos dela. E com o apoio dessas pessoas ela conseguiu tocar. A gente tem que lembrar que 1998 era uma época em que haviam poucas faculdades privadas, né? Então havia uma grande demanda por educação superior. A UNB ainda tinha poucos cursos noturnos, então os estudantes trabalhadores tinham uma grande dificuldade de se qualificar e avançar nos estudos através por meio da UNB. Então foi um sucesso assim, muito grande, porque ela era uma pessoa séria, ela sabia fazer o trabalho, ela sabia o que constituía uma instituição de educação superior, o que era preciso fazer, e ela encarava aquilo como ela sempre encarou, né? Tinha que ser feito com qualidade, tinha que ser feito da melhor maneira possível, dentro dos limites que ela tinha. Logo ela conseguiu sair do aluguel no Galoá, a gente conseguiu achar o terreno que a gente tinha na Asa Norte, que tinha só um prédio, que antes era um seminário, se não me engano, e da Congregação Verbo Divino, que fica ao lado. Em 2 anos a gente já tinha ido para lá, ela já tinha começado a construção dos 3 prédios que estão lá até hoje. E foi indo. Em 2002 a gente já tinha comprado os terrenos desse campus aqui, e em 2004, 2005 a gente já tinha prédios operando aqui, 2006, 2007, o que a gente tem aqui hoje já estava completo. Menos de 10 anos depois a coisa já tinha se consolidado de uma maneira inesperada, né, digamos assim. Você falou em qualidade. Como foi para montar o corpo docente? O corpo docente, de início, ele era uma mistura curiosa de pessoas que ela conheceu, né, na carreira, e principalmente da UNB, inclusive alguns professores aposentados. A gente teve o professor Salomão, que ajudou a constituir
o curso de Publicidade e Propaganda, né, chamado Comunicação Social na época, com suas diferentes habilitações. A gente teve o professor Porto. Na psicologia, a gente teve o professor Cláudio Todorov, que inclusive foi reitor da UNB. E, ao mesmo tempo, a gente tinha muita gente do mercado, né? Éramos faculdade, a gente tinha a possibilidade de contratar pessoas sem mestrado e doutorado. E ela conseguiu, então, fazer um misto de pessoas atuantes no mercado e pessoas muito consolidadas na academia. E a ideia do teoria e prática, que já era uma concepção educacional em que ela tinha muita convicção, ela foi se traduzindo nas práticas aqui do IESB e se transformou no nosso principal mote, né? A gente até hoje tem o entendimento de que a educação superior tem que trazer de maneira muito pujante a aplicação prática dos conceitos teóricos que todo profissional precisa entender para se gabaritar, né, se qualificar. Não tem como falar em empreendedorismo sem falar em conhecimento, né? A pessoa ela está sempre tendo a necessidade de buscar por conhecimento, por reciclar, e a faculdade, se não for o melhor, está entre as melhores opções de proporcionar esse conhecimento, né? A gente está numa fase em que a nossa sociedade tem capacidade nós, enquanto pessoas, né, temos capacidade de nos alimentarmos de informação e conhecimento das mais diversas fontes. O nosso entendimento aqui no IESB é que a gente tem que provocar um espaço-tempo que conceda para as pessoas aquela transformação que eles estão buscando por meio do conhecimento, por meio da aquisição da habilidade, por meio até mesmo da aquisição da certificação, né? Muitas vezes é o caso, principalmente aqui em Brasília, né, que a gente tem tantas pessoas interessadas em concurso público. Então, a nossa expectativa sempre é conseguir estruturar um espaço e uma trajetória acadêmica, curricular, que atinja essa expectativa do estudante de se transformar, né? Quando a sua mãe criou o IESB, abriu para o primeiro vestibular, ela já visualizava a estrutura que é hoje, ou ela pensava algo diferente? Qual era a visão dela sobre o mercado naquela época? Eu acho que não. Veja, a minha mãe foi uma professora, né? Ela é aposentada pela Unicamp. Então, a identidade dela é essa, não é exatamente apesar de tudo isso aqui, não é de uma pessoa empreendedora, né, que se não tivesse feito isso, teria feito outra coisa. Isso aconteceu porque ela estava na atuação dela e as circunstâncias todas trabalharam para que desse certo, né? Teve um caso muito exemplar disso que eu estou dizendo, que foi quando a gente foi para Ceilândia. Quando ela colocou na cabeça que ela queria fazer um campus em Ceilândia, a gente fez muita conta e a gente desenhou que tipo de curso podia ser ofertado, como que poderia ser e tal. E tudo dizia que a gente não devia ir para Ceilândia. A gente passou uns 6 meses nesses debates e ela bancou e falou, olha, nós vamos para Ceilândia, eu não quero saber, vai dar certo, se Deus quiser, vamos preparar tudo e vamos para lá. E aí ela escolheu o terreno, comprou, muito mão na massa, e tá lá, foi uma realização tremenda, né? A gente conseguiu, se não foi a primeira, uma das primeiras instituições de educação superior a ir para Ceilândia. O campus ali da UNB vem logo depois, a UCB ali do lado vem logo depois. Eu acho que o SESC já está começando a ofertar cursos tecnológicos. Então, assim, ela viu muito cedo, né,
a pujança de Ceilândia e a diversidade que você tinha ali de interesses econômicos e sociais, e viu que aquela população tinha plena capacidade de se inserir dentro do campo da educação superior. Então foi uma coisa fenomenal o que ela conseguiu fazer lá, né? E naquela época eu acredito que ninguém imaginava que Ceilândia teria quase 1 milhão de habitantes, né? Ceilândia é uma coisa maravilhosa, assim, né? A gente sabe do contexto histórico da criação, a gente fica muito feliz de ter feito parte da história da cidade, né? De um pedacinho, e poder ter participado do progresso da cidade, né? E essa tem uma característica do empreendedor, né? Ver uma oportunidade. Sim, minha mãe fez isso a vida inteira. A vida inteira. O povo dizia para ela que as coisas não iam dar certo. Você veja, ela adora contar a história de quando ela foi, em 1975, fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, levando a minha irmã, né, e uma tia, que eram adolescentes na época, e ela era viúva. E eu tenho a impressão que não tinha nem a lei do divórcio ainda, né? E eu falo isso porque antes ela foi desquitada, né? Isso é uma coisa que me marca muito, antes do primeiro marido dela falecer. Então, imagina em 75 uma viúva de, sei lá, 35 anos, com 2 adolescentes, e todo mundo fala, não, a única pessoa que falou para ela que foi o professor que incentivou ela desde o início. Falou, vá, porque você precisa, você tem uma filha para criar, tu é viúva, você precisa de ter mestrado, ter doutorado, voltar para cá qualificada e tudo mais. E aí ela volta, justamente com o doutorado terminado, para a Unicamp. No começo era 4 ou 5 concorrentes. Hoje é um mercado muito explorado. Mesmo assim, a gente consegue colocar aí no mercado aproximadamente 2.000 formandos todos os anos. Como que vocês trabalham para manter a qualidade, o diferencial para essa concorrência? A concorrência aqui no Distrito Federal ela é curiosa pelo seguinte motivo. Nós temos muitas instituições, nós temos cerca de 62, 63 instituições credenciadas, mas nós temos cerca de 20 que tem mais de 1.000 estudantes. Então, assim, a coisa vai reduzindo. Ao mesmo tempo, a gente tem a presença dos grupos educacionais, né? E a gente tem as de capital aberto, que são as grandes consolidadoras, né? do país inteiro, né? Brasília não é especial nesse sentido. E o que a gente entende é que se a gente não preservar uma identidade local, uma característica genuinamente brasiliense e aproximada do contexto cultural, social do Distrito Federal, a gente não tem jeito de competir com essas instituições. Então a gente está sempre transitando entre o que a gente entende como qualidade, o que a gente entende como é o dever ser de uma universidade e aquela realidade concorrencial que é dominada ali pelas práticas que em geral vêm aí, são empurradas pelos grandes grupos, né? A gente fica muito orgulhoso de dizer que nós somos a 4ª maior instituição em termos de matrículas de educação à distância. E os 3 primeiros maiores são os grupos de capital aberto, com atuação aqui no Distrito Federal. Então, daquelas instituições que... Isso com dados do censo, tá? de 2024.
A sua mãe, antes de ela implantar um curso, dela oferecer conhecimento, ela foi para fora, tanto para fora do DF quanto para fora do país, buscar conhecimento, né? Foi. Entender qual era o melhor jeito de fazer a oferta daquele curso. É essa a coisa que não sei se eu posso dizer que distingue, mas que me parece especial, assim, é encarado como um projeto de grande relevo que ela precisa entender e que a gente tem que desenhar o melhor que a gente pode oferecer, tendo como referência essas instituições que a gente visitou e que a gente entende que são as melhores, né? A gente vai nas melhores. Tudo foi pensado de acordo com o que ela viu de melhor lá fora e ela trouxe para cá. Para um curso de gastronomia. Isso aqui é o exemplo acabado de como é que a gente encara a oferta de educação superior, né? Então, aqui a gente tem um prédio inteiro desenhado de acordo com o entendimento de como se materializa um currículo para um curso tecnológico, né? 2 anos, 4 semestres em gastronomia. Então, a gente tem toda a área de apoio, as cozinhas de mise en place, que não são nem dos estudantes. A gente tem as salas expositivas, as salas de aplicação, as salas de aplicação e as salas demonstrativas, onde os professores dão as aulas. A gente vai lá ver uma cozinha que o povo fica sentado vendo o professor. E qual que é a importância de uma estrutura dessa para a formação do aluno? Primeiro, para a formação, é relevante porque ele vai ter a aula prática. Aqui a estrutura a gente está falando tanto da estrutura de sala de aula quanto da estrutura de preparo das aulas. É uma aula de gastronomia, as coisas precisam estar preparadas, os ingredientes, as receitas todas precisam chegar preparadas. Então a gente tem toda uma área de apoio, inclusive de compras, né? Que precisa estar alinhada com o dia a dia do curso para trazer todos os ingredientes preparados no dia da aula. Então, para a formação é super importante. Agora, para o cotidiano da formação. Agora, para o geral da formação, os estudantes estão vendo o que há de melhor, em termos de estrutura, em termos de equipamento, em termos de montagem de cozinha. Ele já sai daqui capacitado, pronto para o mercado. Chefe de cozinha, onde que for a cozinha dele. Isso aqui é uma sala demonstrativa que a gente fala. É uma sala de aula de gastronomia. O professor está aqui diante de todo mundo, os ingredientes estão sendo preparados, a receita está sendo preparada. Então isso é só um exemplo, né? É um dos cursos que a gente tem. E ele traz o que a gente acredita que tem que ser, né? Se a gente vai dar um curso, a gente vai entender o que é que precisa ser, qual é o referencial de prestígio que a gente vai adotar em termos de modelo, né? Uma instituição, modelo. Nós vamos lá atrás de conhecer essa instituição e vamos, no melhor das nossas condições, vamos replicar aqui o que está acontecendo. Hoje, como que é a empregabilidade para os alunos do IESB? Bom, empregabilidade é um assunto sério porque a gente entende que é o resultado do nosso contrato social com eles, né? A gente entende que se o estudante está aqui, ele está aqui ou porque ele está entrando no mercado de trabalho ou porque ele está querendo mudar o mercado de trabalho que ele está querendo mudar a atuação que ele tem hoje, né? A gente tem por volta de 40% a 45% de estudantes hoje que já são adultos, né? Digamos assim, mais de 24 anos. Então, apesar de a gente ter muitos estudantes entre 18 e 24 anos, a gente tem uma quantidade considerável de estudantes adultos. E aí a gente tem que encarar o nosso trabalho como de relevância para esses dois públicos. E isso quer dizer que ele tem que sair daqui com aquela transformação da vida dele satisfeita. Se ele está aqui
para entrar na gastronomia, a gente tem que prover a formação necessária e a gente tem que prover, no máximo das nossas capacidades, as oportunidades e as redes de contato que possam trazer para ele a inserção nesse mercado. A gente entende que a gente está indo bem, a gente tem por volta de 75% dos nossos estudantes empregados nas áreas em que eles se formaram. Os estudantes saem daqui bem preparados e, se eles encontram uma conjuntura econômica receptiva, boa, pujante, como está sendo agora, né, a nossa situação econômica, e pelo menos em termos macroeconômicos, a gente tem tido uma taxa de desemprego baixa, uma taxa de renda média, a renda média tem aumentado, né? Então, os nossos estudantes encontram uma boa resposta no mercado de trabalho. Edson, conhecemos os laboratórios do curso de nutrição, que é um curso tecnólogo. Só que o IESB oferece graduação, pós-graduação, mestrado, tem online e também presencial, né? Isso. A gente tem uma ambição universitária, né? Nós somos centro universitário desde 2011, mas a nossa intenção é construir as bases para poder nos transformarmos em universidade. E para isso, uma das coisas que a gente precisa, além de ter um ensino de excelência, é começar a atuar na pesquisa com planejamento, com estrutura. A gente já tem 2 mestrados, um na área de gestão e um na área de direito. O nosso, na área de direito, acabou de ser avaliado e teve a sua nota aumentada de 3 para 4. Isso nos entusiasma, a gente já começa esse ano um desenho de um projeto para um doutorado em direito e com a obtenção de mais 2 mestrados, que nós estamos trabalhando para ter o corpo docente qualificado para isso, e de mais um doutorado, né, o de Direito e mais um, nós conseguimos pleitear esse status universitário. Isso quer dizer, então, que a nossa abrangência é universal. A atuação na pós-graduação lato sensu e na atuação EAD, ela faz parte da nossa história desde há muito tempo e a gente tem até uma experiência muito próxima com a educação à distância, porque minha mãe atuou em um curso de educação à distância lá em 1998, por ocasião da participação dela num curso de avaliação institucional pela Universidade de Brasília. Então, em termos de entender a educação à distância e entender a metodologia, a gente está atuando nisso há muito tempo. Veja que a gente tem por volta de 11, 12 mil estudantes na educação à distância e hoje nós temos no Distrito Federal, hoje eu quero dizer que os dados de 2024 do Censo da Educação Superior, nós temos por volta de 120 mil estudantes matriculados em cursos de educação à distância na graduação aqui no Distrito Federal. Então, aí, por volta de 10%, né, desse mercado estudantil. Isso aí muito nos orgulha, né, demonstra que a gente tem feito algumas coisas de maneira correta e nos estimula, né, a poder melhorar cada vez mais, porque a gente entende que, principalmente naquelas ofertas em educação à distância de instituições que não têm presença aqui no Distrito Federal, a gente entende que nós devíamos ter mais matrículas do que isso, porque nós estamos aqui no Distrito Federal, então... Para quem quer empreender, mesmo buscando conhecimento, é difícil. Agora, para quem não busca conhecimento, podemos dizer que seria quase que impossível? Eu acredito que o caminho melhor, o caminho para a maioria, é buscar qualificação, é buscar conhecer novas pessoas, é estar dentro de um contexto estruturado que vai prover a ele uma trajetória curricular, uma trajetória disciplinar e um contexto de oportunidades para extrair o máximo possível dessa trajetória. Obrigado pela oportunidade de conhecer a história da sua família e também a história do IESB. O prazer foi meu, foi um prestígio enorme para a gente aparecer no programa da TV Brasília. A gente fica muito satisfeito de poder compartilhar a nossa história
Sempre que vocês quiserem vir gravar programa, pode vir, tem muito mais pessoas aqui para serem entrevistadas, pessoas com trajetórias maravilhosas aqui, e de empreendedorismo também, né, que são grandes exemplos aí de pessoas que estão no contexto universitário e estão empreendendo. A gente tem muitos casos assim. Por trás de uma grande empresa tem sempre uma boa história, né? E aqui eu tenho certeza que tem várias. Muitas. Foi um prazer.